Pensão alimentícia é o assunto a partir de agora aqui no Balanço Geral. Eu estou com um advogado especialista em direito da família, doutor Alê Salum. Falei seu sobrenome certo, doutor? Bom dia. Sim, falou corretamente. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, é um prazer estar aqui. Bom, doutor, a gente está tratando aqui do caso, do Bruno. Claro que é um caso que teve uma grande repercussão nacional, mas o assunto de hoje é pensão alimentícia. Eu acho que a primeira pergunta que eu faço para o senhor é o seguinte: homem que não paga pensão, dá cadeia? Sim, ele pode ficar preso aí pelo prazo de 60 a 90 dias, caso ele não pague de 1 até 3 pensões alimentícias. Então, deixando de pagar 1, 2 ou 3, já pode ser pedida essa prisão, desde que já esteja regularizada essa pensão. Já foi feito um pedido antes e o juiz já condenou ele ao pagamento da pensão. Mas quem que requer, por exemplo, atrasou o primeiro mês de pagamento da pensão, atrasou o segundo mês, quem que vai pedir? É a mãe da criança, a ex-mulher desse cara? Sim, é a mãe da criança, porque ela provavelmente vai ter a guarda e a representante legal do menor. E daí, qual que é o modo, qual que é o passo a passo, doutor? Eu procuro a polícia diretamente ou a justiça? Não, você procura um advogado de sua confiança ou a Defensoria Pública, caso não consiga custear essas despesas com advogado particular, e ele ingressará com um pedido de prisão para que faça a prisão ou o pagamento. E daí, esse pai, essa pessoa, esse homem, só sai da cadeia quando ele quita a pensão em atraso? Após esse período de 90 dias, ele é liberado, 60, 90 dias. Mas se ele quiser sair antes, tem que fazer a quitação integral ou um acordo com a mãe da criança. É isso que eu ia perguntar para o senhor. Ele não tem o dinheiro 100%. Ele consegue parcelar o que está em atraso, porque ainda continua o do mês, não é isso? Sim. O que está em atraso, ele consegue parcelar. Mas isso só se a mãe aceitar esse acordo ou aquele que é de maior, que já está gerindo a sua própria vida, aceitar o acordo que o pai pague parcelado. Isso não está na lei que ele vai o juiz é obrigado a dar um parcelamento. Bom, você sabe que eu sempre percebo, viu, doutor, que essa questão que muitos pais, acreditam que quando eles depositam a pensão alimentícia, o dinheiro fica com a mãe. Não, pelo contrário, 100% daquela pensão, daquela determinação, tem que ir para a criança. Sim, para custear a sobrevivência da criança. A pensão alimentícia ela não é só para pagamento de alimentação, de comida. Ela envolve tudo que é necessário para que essa criança possa se desenvolver de uma maneira saudável, como escola, educação, lazer, vestuário, atividades de cultura. Tudo isso engloba a pensão alimentícia. E até quando o pai ele deve obrigatoriamente pagar pensão? Até os 18 anos ou até o término de formação do curso de ensino superior desse adulto, dessa criança, quando ela se formar. Então, por exemplo, se eu estou na faculdade, eu tenho acima de 18 anos, o pai continua sendo obrigado a pagar a pensão alimentícia? Sim, ele continua sendo obrigado até que esse jovem se forme na faculdade. E um outro questionamento, doutor, que eu sempre escuto falar, que é a questão do valor dessa pensão alimentícia. Como que é feito esse cálculo? Nós temos um binômio que é utilizado para fazer esse pagamento, que é a adequação, a necessidade e a possibilidade. O menor, aquela criança, a mãe deve demonstrar a despesa que ela tem com essa criança, que é a necessidade dele, e o pai, na sua defesa, vai demonstrar a possibilidade, quanto ganha, como ofere renda. E aí é feito um cálculo que possa não prejudicar o pai e que também seja condizente para a criação dessa criança. Mesmo se esse pai ganhe um salário mínimo? Mesmo se ele ganhe um salário mínimo, porque culturalmente se tem aquela máxima de que seria 30% do salário mínimo, mas nem isso nem sempre isso é verdade, pode ser 10%, 50%, mas desde que ele consiga custear a sua vida também. Doutor, é verdade que as redes sociais têm sido fortemente aliadas, à justiça? Porque, por exemplo, doutor, eu não tenho como pagar aqui, para o meu filho, mas eu vou lá e publico fotos que eu estou viajando, que eu comprei um carro, que eu troquei de carro, que eu estou comprando uma coisa de um certo valor. É verdade que serve como prova as redes sociais? Sim, perfeitamente. Porque as redes sociais hoje, grande parte das pessoas publicam a sua vida cotidianamente, diariamente ali. E muitas vezes o autônomo, por exemplo, ou aquele que oculta patrimônio, não demonstra com verdades a sua renda. Ele coloca que ganha R$1.000, um salário, 2, 3, mas ele tem uma vida social que destoa disso, que ele ganharia muito mais. Então é possível usar essas provas para que o juiz condene a um valor acima
e está sendo demonstrado sinais exteriores de riqueza. Esse é o argumento. E eu posso rever o valor de uma pensão, doutor? Sim, é possível fazer a revisional de alimentos tanto para reduzir, como a mãe pode pedir para aumentar caso as despesas aumentem, ou o pai, por exemplo, passou num concurso público e está oferindo uma renda maior, está ganhando mais. Bom, pessoal, então, esclarecimentos dados pelo especialista em Direito da Família, doutor Alê Salum. Obrigado pela sua participação, viu, doutor? Daqui a pouco eu atualizo, volto a falar sobre a prisão aí do ex-goleiro do Flamengo, Bruno Fernandes, viu? Detalhe, será que o Bruno vai ser preso ou não?